Só tem uma coisa pior do que acordar cedo. É feriado no domingo. Roda a vinheta. First I was afraid, I was petrified. I just sleep and I can never live without you by my side. So I spent so many nights thinking how you done me wrong and I go strong. I learned how to get along and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. Shouldn't change my stupid luck. Wouldn't know if you with your key. If I just know for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go wild out the door. Just turn around. You're not welcome anymore. Why you the one who tried to break me with desire? Did you think I crumble? Did you think I lay down and die? Oh, now I will survive. As long as I know how to love, I know I'll be alive. I have all my life to live. I have all my life to live. I will survive. I will survive. Hey, yeah. Sim, 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 amigos. Estamos aqui para mais um Notícias de Quinta. O único programa que vai ao meio-dia 34, 1, 2, 3, 4, para comentar sobre as notícias de quinta todas as sextas. E hoje vocês puderam ver a emoção do nosso homem Muriçoca cantando aqui, aí eu Survive, fechava os olhos, o Arthur olhando assim pra baixo, relembrando aí os eventos da quarta-feira, né? Quando a luz apagou, o homem Muriçoca largou dentro. Rapaz, que onda, viu? Que, é isso. Que absurdo isso. Nada, mas é isso. E aí? Como é que estão vocês dois aí? Tudo bem. E aí, Kim, tudo bem? Eu tô de boa, né? Por hora aqui, meio longe aqui de vocês. Sobrevivendo ao Brasil e rindo pra não chorar, como isso disse aí. É o Arthur. Você tinha saído dois meses cabisbaixo cantando a música, mas tudo bem. Não, é que essa versão é a versão do Cake. Tem a Gloria Gaynor, foi a que gravou essa música. Aliás, essa música os caras gravaram como lado B. Eles gravaram meio assim, deixa lá, tá? Uhum. E foi um baita sucesso. Na época, você fazer um disco, você tinha que imprimir e tal. Eles refizeram todos os prints do disco pra virar lado A. Ganhou Grammy, a mulher ficou famosíssima. A Gloria Gaynor, inclusive, é considerada a que gravou a primeira vez disco music e também a primeira que gravou um disco inteiro sem parar. A música vai passando de música para música, mas a batida não para, aquela batida disco. Sim. Então a Gloria Gaynor é importante nessa onda disco music. Mas a versão que eu gravei foi do Cake, uma banda americana muito interessante também, gosto muito do Cake. Olha aí. E a notícia, né? Tem que o link da notícia é, obviamente, o cu do Felipe Neto, né? Que foi invadido. Então a gente não podia deixar de homenageá-lo com essa canção que é o hino LGTV. Pois é. A gente já chega lá no Felipe Neto, mas vamos começar falando sobre outros influenciadores. Por quê? Um influenciador digital de Belo Horizonte, ele tatuou na testa o nome de Elon Musk para chamar a atenção do dono do Twitter e, quem sabe, conseguir viajar para Marte. São essas pessoas, Felipe Neto, esse rapaz, Casimiro, que estão fazendo a cabeça dos nossos jovens. Pois é. Tem como o Brasil dar certo? Isso é fazer a cabeça mesmo, né? Literalmente, né? E pior que o cara botou um foguetinho, né? Só que o foguetinho ficou meio fálico, você notou? Pô, ficou fálico o foguetinho, depois mostra aí. Cara, esse cara, ele influencia quem? Porque é um perigo. Você viu a entrevista do cara? O cara é completamente maluco. O cara saiu, falou que viu 3 ETs. E aí ele falou assim, não, uma vez eu saí, vi um ET lá, parecia com o ET de Varginha lá.
Só que eu não contei pra ninguém porque eu fazia cosplay de Capitão América. O cara é completamente alucinado. Eu fiquei com vergonha de contar. Pode fazer exame lá, como é que é, detector de mentira pra ver que eu não tô mentindo. O cara é completamente pinel, né, velho? Bom, não precisa ser muito psiquiatra nem psicólogo pra perceber. O cara botou um Elon Musk com letra gótica na testa. Realmente, cara. Tua cabeça não tá bem. Eu também acho. Eu acho que em geral isso já é um sinal. Não é um sinal positivo, né, velho? Realmente. Agora, essa turma aí que você falou, né? Que tá tentando influenciar a garotada. Esse é um lado bom, acho que o Brasil tem esperança sim, que tem muita galera, muito garoto que, óbvio, vê o cara, etc., mas não leva a sério, né? Não segue. Vê o cara jogando e tal. Claro que tem uma turma que cai, mas o cara percebe que tá tentando ser manipulado ou influenciado ali. Entendeu? E um grande nome que influenciou o mundo foi Steve Jobs. Ele volta a ser notícia porque ele teve suas sandálias leiloadas e o comprador pagou mais de R$1 milhão. Puta merda. É uma pessoa comprar uma sandália dessa, sabe? Ele também ganhou um NFT da sandália, né? Extremamente útil. Realmente, é o que? A Havaiana? Era da Havaiana, não? Não, sandália de couro. Aquelas papete de couro. Aquelas coisas de hippie, sabe? A vida do hippie é diferente. Cara, a vida... vai, fala, a vida do rico. Não, a vida do rico é diferente, né, cara? O cara pagar R$1 milhão dessa sandália que era do Steve Jobs. Pois é. Imagina se estourar a correia do couro, deve ficar desesperado. Exatamente. Não, e usada, meio velha, né? Você viu a foto? Putz. Agora, você sabe qual é o filme preferido desse cara que comprou? O do cara? Não. O Rei Leilão. O Rei Leilão. O Rei Leilão. Isso aí. Fazer o quê? O Steve Jobs. E você sabe qual é o cantor, o compositor preferido do Steve Jobs? Putz, não sei. Não sabe? Sabe quem? Não. É o Arnaldo iTunes. Boa. Começou bem hoje. Duas já, continuando aqui na questão de sandálias. Muito bom. Um tubarão foi flagrado usando saia no Caribe e preocupa biólogos. Tubarão. Esse tubarão é tubaroa, né? Tubarão usando saia. Não se faz nem mais tubarão-espada como antigamente. Mano. E depois que ele botou... não era martelo? Exatamente. Espada peixe. Tubarão, martelo, então nem se fala. Depois que ele botou a saia, ele virou o quê? Quem? Estrela do mar? Não tubarão, uma pessoa tá preocupado com o lixo da praia. Era saia jeans ainda, viu? Pô, cara, ficou gatinha. Combina, né? Com cinza e tal. Combina. Pelo menos tem bom gosto, né? Mas essas coisas eu acho muito engraçado, cara. Como é que alguém joga uma saia jeans no mar também, né? Porra. Daí vem os ecologistas encher o saco, eles têm uma certa razão. Pô, sei lá, joga mas ele não é verdade, que tem muitos que se preocupam com isso, né? Mas jogam de tudo, né? No Tietê eu jogo até sofá. Mas você já tentou se livrar de um sofá, cara? É difícil. É difícil. Às vezes nem aquela coisa... Exército da Salvação quer, bicho. Uma vez eu falei, tem um sofá. Não, já temos sofá demais. Sofá é uma coisa difícil, cara. Sofá, geladeira, se for antiga. Não cheguei a jogar no Tietê, mas deu trabalho. Aqui o pessoal se desfaz de sofá no lixo mesmo. Você tem que arrumar um carro, né? Você coloca. Aí você tem a espécie do lixão daqui, né? Na verdade é uma central de coleta de lixo. Aí eles pesam o peso. Aí eles colocam meio que numa máquina, né? Que vai quebrar todo o sofá, tentar empacotar, né? Que eles fazem com lixo normal. E aí você paga o peso do descarte. Você tem que levar até lá. Isso é uma boa, mas deve ter mais acesso, né? Porque aqui, onde é que é o lixão? Primeiro que não tem esse serviço, depois onde é que é? Aqui é no norte da cidade. Se tu mora no sul, é uma viagem gigantesca. E geladeira você consegue vender no ferro velho como metal. Primeiro mundo, também né? Tem que... Você tem que também ter um carro, botar em cima do carro, dirigir até o local e se trampo ainda, né? É trampo. Agora aqui tem uma coisa que é interessante. Uma vez a cada 2 anos, bienal, tem o que eles chamam de Kirby Collection.
a cada 2 anos, o seu bairro tem uma semana que você recebe um aviso assim, ó. Nessa semana deve passar. Então, assim, só passa uma vez. Ou seja, esteja preparado. Você pode botar uma semana antes da semana X. E aí, você bota lá o que você quiser pra fora de casa uma semana antes. Tem muita gente que trabalha aqui só com ferro velho, que passa na frente das casas, sai coletando um monte de coisa. E aí tem muito metal, tem coisa que é útil, o pessoal às vezes pega. Porque o pessoal acaba jogando até coisa que é útil para outras pessoas, né? A depender da família aqui na Austrália. E aí muita gente coleta, e aí na semana que realmente o governo passa, aí eu não sei, eu nunca parei para ver como é que eles coletam, mas é como se fosse vários carros, caminhões de lixo que vão passando e saem coletando tudo. Aí tu vai botar todo o teu lixo para fora. Agora é uma vez a cada 2 anos. Aqui na Panela, todo ano a gente tem o dia da caçamba. Que é mais ou menos isso, parecido. Você pega tudo que tem aqui que não tá usando mais, chama uma caçamba e leva. Mas é o tipo de organização social diferente, né, lá, porque aqui seria impossível. Imagina tudo entulhado uma semana em São Paulo, no meio da rua da Vila Madalena, aqui, impossível. Podia fazer um dia da caçamba lá em Brasília, hein? Pois é, ó, não dá ideia. Aí, ó. Não dá ideia que tudo os que não tá usando mais. Tudo que não presta, joga na caçamba. Pô, ia faltar caçamba, velho. Não dá ideia, não dá ideia. Continuando aqui, nossa pauta, a notícia sensacional. O filho do Julio Iglesias, o Julio Iglesias Jr., ele fez um chá de revelação, não para seu filho, para sua namorada. E ele foi criticado porque ele cobriu ela como fantasma. Cara, de onde surge essa ideia, cara? É meio bizarro mesmo. Eu criticaria, eu não queria dizer nada. Quando eu fui ver, eu falei, esse pessoal tudo é machismo também, não sei o quê. Mas a menina fica parada lá. Ela entra com um negócio de fantasma, igual o Gasparzinho. Aí o cara diz que parece, tira assim, parece que tá inaugurando, né? Aliás, sabe por que ele começou a namorar ela, né? Não. Porque ele percebeu que os dois formavam um belo Gasparzinho. Eu não acredito que ele fez essa piada. Gasparzinho, aí, ó. Tá difícil. Tá difícil, não, mas começou bem. Tá difícil. Não, tá bom. Mas e pior que o Gasparzinho, o fantasminha é transparente, quer dizer, o cara escondeu ela, não é nem lógico. Né? Não, exatamente. Mas eu desejo eles um amor de pato, de verdade. Você sabe que o amor de quê? De pato. É porque o amor de pato é o mais bonitinho que tem. Por quê? Porque é pra toda a vida. Mas essa coisa do fantasma, cara, é muito ridículo. Quando o cara... Teve alguém até que falou, o cara tá achando que tá apresentando a Ferrari, né? Porque, tipo, tira... Mano, é uma bela senhora. Cara, agora... não, a moça é bonita, mas agora pra quê? Bonita. Pra que essa papo de chá de revelação? Já tem essa baboseira que virou chá de revelação de criança, né? Que agora os caras fazem superprodução. Agora, chá de revelação da namorada. Porque pode ser namorado, pode ser... Hoje em dia, né? Pode ser namorado, pode ser menino, menina, pode ser bicho, às vezes, né? Independendo dos países. Na Alemanha tá... Hoje em dia... Vai saber, faz sentido. O cara puxa a zebra. Tô namorando a cabra. Teve presidente aqui, ex-presidente que namorou cabra. Pois é, e falando de hoje em dia, acredite se quiser, saiu na Globo um estudo, que esse aqui eu acho que faz sentido, que diz que a concentração de espermatozoides caiu 51,6% nos últimos 46 anos. E aí, ao longo do estudo, diz que eles constataram que teve a queda, mas não falaram quais são os motivos por trás desse declínio. Quem pode adivinhar, né? O que é que está acontecendo no mundo nesses últimos anos? O Olavo já falava isso, né? O Olavo falava que se você pegava um cara de 50 anos atrás, ele já tinha muito mais testosterona do que a média da população hoje. Isso tem diversos fatores. E ele falava que era carne, alimentação, né? Alimentação, soja carne, etc. Essa coisa da alimentação mais saudável mesmo e tal. E outros fatores, né? Não é uma novidade. Realmente a produção tem caído, né? Isso é conhecido, já não é de hoje, inclusive, isso. Não, então, é engraçado porque quando tem qualquer notícia que interessa pros caras,
eles inventam um monte de causa, né? Uhum. Causas climáticas, coisa que é impossível de você medir. Aí uma outra coisa que tem causas assim quase óbvias, a alimentação, a emasculação, porque assim, é um monte de hormônio, né? Se você vai agindo como uma menina, nada contra, faça o que você quiser, mas vai diminuir essas coisas. A gente tem estudos sobre isso, que você diminui o nível de testosterona e essas coisas contam, né? A testosterona é só um elemento, tem vários, né? Isso. Então, e aí os caras, isso não fala porque é politicamente incorreto, falar que, porque os caras estão comendo pouca carne. Imagina o ESG vai morrer se eu ver um negócio. Se aparecer aqui... que o problema é comer pouca carne. Até porque, de repente, vai revelar o porquê que eles não querem que a gente coma carne, né? Porque isso, exatamente. Existe aí uma porque tese... o controle populacional é uma coisa que eles buscam, né, inclusive. É uma forma de eugenia, né? Então, mas é um ponto, né? O cara tá mostrando que realmente tá caindo e não tá explicando por quê, né? E é engraçado que é uma daquelas teorias conspiratórias que já falam há 30 anos, né? Teorias conspiratórias, que acabam virando vida real. Falando nisso, vou fazer já o jabazinho do podcast, do nosso podcast do Estúdio Quinto Elemento. Sim. Que essa semana eu vou falar de teorias da conspiração. Vai? Quarta-feira agora passou. O podcast foi sobre a origem do termo teoria da conspiração. Tá bem legal. E aí eu falo de algumas lá, rapidamente. Pô, mas é isso, vamos ver. Veja também, é bom. Essa é mais uma, não falei, mas é mais uma. Seguindo aqui mais ou menos no mesmo caminho, a UOL nos conta que ursinhos de pelúcia de 1,70 m com traços masculinos são vendidos para solteiras e servem como suporte. Aí. É o resultado da notícia anterior, né? Os caras ficam tudo... O ursinho de pelúcia é mais másculo macho do que o macho, né, velho? Que situação. A situação tá difícil. É a crise da masculinidade. Por quê? Você vai pra escola, tudo que é masculino... é feio, você não pode brincar de polícia e ladrão, você não pode agredir mesmo que de brincadeira, você não pode... então, fica todo mundo com... Isso é estudo, tá? Não tô falando da minha cabeça. Fica todo mundo com comportamento feminino. E isso causa tudo isso que a gente falou, de questão hormonal, e também causa das mulheres ficar sem homem, né? E aí, mas mulher bonita ali. Na foto tinha umas duas moças, ou elas são chatas pra cacete, que também pode ser, mas... Ou então, porque as mulheres bonitas não arrumarem homem, imagina o resto da população normal, né? Fica difícil. Agora, o que é mais estranho nisso tudo, né, cara, é o movimento, não é de hoje. Você teve a questão da menina que pariu o boneco de pano, e agora a menina agora, saindo, né, dormindo, sei lá o que, com um urso de 1,70 m. É muita distorção da realidade, né? É uma parada que a gente tá vendo uma época muito, cara, distópica pra mim, muito doida. E a questão materialista, né? O homem, que é uma coisa transcendental, que tem uma ontologia toda, que é algo que é uma coisa além da matéria, né? Não é só, o homem não é homem só porque ele é XX. XY, desculpa. Eu fiquei pensando no XX aqui. É que o Y tem o bigulinho ali, é só lembrar disso. Isso confunde. Já tava na linha do LGBT. Hoje em dia, não, o homem não é homem só porque é XY. Mas existe algo transcendente que faz o homem ser homem, né? Então, o que acontece, essas pessoas trocam tudo que significa ser homem por uma imagem do homem, mesmo com cara de urso, ou com cara de pano. Então, assim, que não tem nada a ver, não é um homem, não é uma companhia, não é um cara que vai defender, não é um cara que vai proteger, não é um cara que vai nutrir no sentido, não, prover. Não é um cara, porque nutrir é a mãe, nem defender, mas, não vai ter nada disso. Não vai ter todas as características que fazem um homem, né? Sim. Enfim. É um inútil no fim do dia. É por isso que agora... Um boneco é um boneco no final. É por isso que agora existem pessoas que são sapiosexuais. Maravilha. Vocês devem saber o que é isso, né? Que vocês devem ter lido notícias. Sim. Mas quem não sabe, o sapiosexual é um indivíduo que tem atração sexual ou romântica por alguém educado ou inteligente. Apesar que foi por sapos. Pensei que ia gostar de sapo. Sapiosexual.
Não? Mas não, essa não deu. Agora, o sapiosexual é um burrofóbico? Tá aí fica o questionamento, Pode ser, né? Fica o questionamento. Intolerante. Olha, Tolerante. assim, eu não, especialmente nos meus tempos de solteirice, eu não namorava ninguém pra fazer um tratado de física ou filosofia, né? Tudo bem, não precisava ser, mas, puta, não dá pra aguentar uma porta por mais de 3 horas, Não, mas, né? pô, também... Pô, eu sabe sexual, acho que qualquer pessoa normal quer alguém inteligente, educado, legal. Mas eles querem colocar tudo em caixinha, Quer né? dizer, é uma segmentação, uma fragmentação excessiva, né? Eu sou sapiosexual, eu só me interesso por gente que eu considero inteligente. Porra, tá bom, velho. E aí, é só isso também, né? Exato. É só essa limitação. É muito Quem veio doido com essa isso. foi a Bela Gil. Pior que a Bela Gil, da né? equipe de transição. Ela que veio com essa história de sapiosexual. Vai morrer solteira. Se a outra pessoa for sapiosexual também, vai morrer solteira. Se for... Vai ser que ela não seja, né? Tem que arrumar uma pessoa não sabe sexual. Aí pode ser a bursexual, que é sapiofóbica. Se ela gostar da bursexual, aí casou, bateu. Mas você falou uma coisa que agora acendeu uma luzinha aqui. O pessoal, hoje em dia, por causa do burrofóbica, né? Se você é sapiosexual, você é burrofóbico. Hoje em dia você não pode mais ter gosto, né? Porque existe, né? Ah, Sim. eu prefiro loiro, eu prefiro moreno, eu prefiro... Tudo vira homofobia, tudo vira fobia, que também é uma distorção da palavra, porque fobia é medo, ninguém tem medo. Eu não sei lá, quem tem medo de gay? Acho que pouquíssima gente no mundo, talvez tenha um ou outro caso. Mas, então, essa distorção da linguagem já começa ferrando tudo, né? E aí, junta com essa super compartimentalização do sentimento, do amor amor aspas, né? Sim. Aí vira isso, né? Não, a semântica ela tem sido destruída, já não é de hoje, né? Tem sido esvaziada, né? Esvaziada de sentido não é de hoje. E a gente brinca aqui, às vezes o pessoal reclama, pô, vocês estão rindo, não é? Mas é justamente para quebrar isso aí, né? A gente precisa rir dessas coisas para ver o ridículo que é e quebrar essa coisa da linguagem para as pessoas comuns, como nós, né? Tipo, para você falar pro seu amigo, pro seu filho, para isso se espalhar. Senão, isso acaba colando, né? Como muita coisa já colou. Não, tem que dizer, isso é burrice, isso não existe. Tem que dizer que as coisas não existem. Outro dia eu tava comentando sobre essa questão da Bela Gil, porque ela tinha falado uma outra besteira há um tempo atrás. Qual foi a besteira? Ah, não. Caraca, ela foi escolher... Fala besteira. Ela poderia ser um programa semanal do Só Bela Gil. Mas ela estava num governo de transição que aí passou que ela foi cuidar da parada da fome, né? Sim, sim. E aí a gente foi falar... Ah, sim. Aí eu fui falar da questão do absurdo que é, porque ela era uma que comeu a placenta da filha, né, com banana. E aí, é muito doido, cara, o mundo que a gente está vivendo, a época, né? Porque começaram a defender o seguinte, não, mas ela está voltando a buscar os conhecimentos ancestrais, tem muita sabedoria nos conhecimentos ancestrais. Aí eu parei e falei assim, cara, me explica um negócio, qual é a diferença de ancestral para tradição? Porque você atacam a tradição o tempo todo. O ancestral tem tradição. A diferença também, cara, da tradição pro ancestral é que teve, cara, aspectos filosóficos e científicos que peneiraram. Os índios dançavam para fazer a chuva, né? Acreditavam no Deus do trovão. Pô, hoje a gente sabe que não existe. Por quê? Porque a tradição, a filosofia. Aí, ao mesmo tempo que esse pessoal quer destruir a tradição, ele volta com esse papo de conhecimento ancestral. E isso tem voltado muito, muito, muito firmemente. Aí você vê essa questão, por exemplo, eu fui ver outro dia o Pantera Negra no cinema. Não vi. Não vi? Mas é até legal, o filmezinho é legal, tem as suas lacrações, mas não são tantas. É até tolerável, tá dentro do limite. Mas, de novo, o cara tem uma hora que vê assim, não, o fulano voltou para os ancestrais. Você vê que tem uma tentativa espiritual de trazer a ideia de um ancestral e tal, ao mesmo tempo que quer destruir com a tradição. E é muito doido isso. E é isso, né? O ancestral na linguagem desse pessoal é o animalesco. É voltar para a natureza, para o estado de natureza. Não é o ancestral que os seus avós... O ancestral bisavô já é ruim pro cara, porque o bisavô é aquele cara já conservador que fez a terrinha, fazia aquelas... Não, que já peneirou, que deu certo e deu errado. Sabe, comer placenta dá errado. Essa turminha aí que vem com esse papo, eu chamo sempre de jovem místico.
O jovem místico. Jovem exatamente. Claro. Jovem místico. Jovem místico, meu Deus. Porque aí o cara cada quer uma. se reconectar com a natureza, sendo que, cara, a beleza do ser humano é justamente lutar, vamos dizer assim, brigar com a sua própria natureza para ser um pouco melhor do que um animal, do que ser maior. A natureza é uma bosta, a natureza é muito ruim. Natureza é Quem diz que hostil, gosta? cara. A natureza é hostil. É, Hostil, essa coisa- sobrevive hostil. um dia. Cara, ninguém para e pensa como é, sabe? O meio do mato, a floresta, é desconfortável. No meio do mato não existe nenhum plano. Eu vou te Sabe, falar. qualquer pedaço de chão tem mato, tem terra, é desnivelado, você não consegue deitar. Se você sobe numa árvore, vai ter formiga, vai ter inseto, vai ter mosquito. Não é fácil de achar comida. Tudo lhe mata. Tudo. Tudo. Eu nunca vi. Ok, Tudo. o meu filho fez 15 anos domingo, né? E aí fui lá jantar com ele e tal. Aí ele começou esse papo, que de vez em quando eu tento educar, mas não tem como proteger 100% desse papo Claro. ISD, né? Aí começou eu senti aquele cheirinho de enxofre. Aí eu falei, filho, quero te dar um presente, cara. Vamos passar uma semana ou 2 semanas com seu pai no hotel na Amazônia pra você conhecer, etc. Ele, pô, que legal, eu não conheço a Amazônia, vai ser bem legal. Daqui a pouco ele pensou e falou assim, pô, pai, mas vai ter mosquito pra caramba, né? Eu falei, O primeiro- vai ter Primeiro obstáculo. mosquito, vai ter mosquito, vai ter muriçoca, vai ter tudo, vai ser sufoco. natureza, amigo. Aí ele pensou, vou ver, vou pensar. Eu também tenho que conhecer a Amazônia. Tem, em algum momento isso é legal, sei lá. Pô, mas realmente é muito mosquito. Filho, Vamos muito pra mosquito. Disney, vai. Não, mas é muito isso. louco. Ele já foi. Essa história já é antiga. Existe o mito do Behemoth. Também fiz um podcast há muito tempo sobre cultura que fala isso. O Behemoth e o Leviatã, né? O Leviatã sim. é a cultura e o Behemoth é a natureza. Eu acho que é isso. Ou vice-versa. Enfim. Existe essa briga entre o homem, transformar a natureza e a natureza. A natureza é sempre inimiga, no sentido de que ela sempre vai tentar te ferrar. Sim. Você sempre vai ter que controlar. Claro que você não vai destruir a natureza, porque isso também é um problema. O equilíbrio é que é o melhor, óbvio, como sempre. Mas o lance é que essa idealização da natureza, do bom selvagem, como fazem, é completamente absurda. Tem que lembrar que o urânio é natural também, né? Tem que lembrar que veneno de cobra é natural. Natural. Tudo é natural. Eu quero ver você largar uma pessoa dessa por Não precisa 3 ser nem na dias, Amazônia, hein? sabe? Mata Não, Atlântica já 3 resolve. dias, 3 dias. Não, você pode largar onde for. Não, você pode largar com a casinha bacana, uma barraca, vou botar uma barraca com ar-condicionado. Boa. Mas 3 dias sem um papel higiênico. Vai, irmão. Vá. Vai que é tua. Limpe o seu A buraquinho. Vá. Que de ser de qualquer coisa. O pessoal não tem noção. Não, o Quem pessoal- fala que a gosta de ideia de mato é porque natureza nunca desse- foi no mato. A ideia de natureza desse pessoal é aquele hotel que não tem energia elétrica, mas que tem escalda-pés. Sabe? Lareira. É de filme. Fundir. Filme de É como Hollywood. fundir. Entendeu? É como fundir chocolates dinamarqueses. Exatamente. Não tem calor, não sofre, entendeu? Não tem umidade. Mas tudo isso eu disse e contei por quê? Porque me chamaram, você está sendo preconceituoso com a Bela Gil, com os ancestrais e tal. E eu falei o seguinte, cara, não é preconceito, é conceito. Esse é conceito, comer placenta não é preconceito, é conceito, não vou fazer, é bestializado. Então a gente tem que voltar a dizer, cara, as coisas que são conceitos. Isso tá errado, velho. Sapo sexual não existe. E amar a natureza da forma que tem que ser amada, assim. A gente tem que controlar, de um jeito inteligente, óbvio. Mas sem colocar ela como um deus, né? Que é o que acontece. Tocar fogo, rapaz, na Amazônia, sabe? Tem que tocar fogo, fazer uma live só pra deixar os esquerdistas nervosos. Aqui, ó, tocando fogo. Mas enfim, continuando aqui, o caso até do boneco, da mulher e o boneco. Sim. A brasileira que ficou conhecida por casar com um boneco chamado Marcelo e ter um filho, e fez um vídeo, negócio sério, transmissão. Nossa, ela agora disse que foi traída, revelou. Fiquei triste. Uma amiga disse que viu ele entrando num motel com outra, enquanto fiquei internada com o Marcelinho, que é o filho, que pegou a gripe. Cara, isso aí é aquela coisa performance. Como é que é nos anos 70 tinha? Cara, que não o cara é faz. possível. É óbvio que a mulher tá sacaneando todo mundo, só que a imprensa noticia, né? Isso é que é o mais legal. A imprensa noticia como se fosse.
Não é, tá 18. Ou ela é completamente maluca, que também é uma possibilidade, mas eu acho que mais remota, porque a loucura tem limites. Até a loucura. Eu acho que ela tá tirando uma onda e os caras ficam lá achando que ela que tá sendo zoada. Ela que tá zoando todo. Não é possível, velho. Quer dizer que o Marcelo, ela deixou o Marcelo em casa. A história é boa, aí a amiga pegou o Marcelo e levou pro motel. Não, e eu fico. Ela fala assim, não, porque eu peguei ele indo pro motel, ou seja, ele estava indo, um boneco estava indo. Né? Assim, cara, é o fim. O fato de estar impresso. E aí você vê uma pessoa dessa andando na rua. Não, ela tá votando igual você, Kim. Internada, sabe? Era pra estar em Barbacena. Fala aqui, vem aqui, vamos tomar um remedinho, vamos tomar um choque, comer um chocolate, um choquito, comer um choquito, ficar ligeira. Ai, meu Deus. Hoje o Kim tá querendo apanhar, bicho. Tem um amigo meu que fala uma frase engraçada, fala assim, tudo que a gente tá vivendo é culpa do Foucault, porque ele liberou os hospícios. Sim, sem Quando dúvida. ele abriu os hospícios, dessa confusão. Cara, mas olha, pode falar zoando, mas eu tenho... Foucault. Cara, hoje você tem nos Estados Unidos o cara responsável pela defesa, é um sketch do Monty Python, é um cara, um marmanjo de 3 metros de altura, com uma peruca loira, vestido... O cara é da defesa, da educação, sei lá. Eu sei que ele é militar e trabalha no governo. Cara, surreal isso. Só pode ser problema mental, não tem outra história. Outro dia eu vi uma... Vamos ser cancelados, mas outro dia eu vi uma live da Tabata, uma live não, um stories da Tabata com acho que uma vereadora que acabou de ser eleita lá em Minas, e para deputada federal. E aí ela estava falando da ecoalfabetização, que é um dos projetos que ela quer colocar. Esse é o mundo que a gente está vivendo, mano, que é o sketch do Monty Python. O cara vai ser ecoalfabetizado. O que será isso? Quantas dessas coisas é ecoalfabetizado? Estou na dúvida, o que será isso? Será que o A polui mais que o C? Deve ser isso, entendeu? Deve ter alguma coisa assim. Mas é curioso, aí você né? vê qual o programa do coração do brasileiro. Big Brother Brasil. Isso aí é impressionante. O Extra comenta o seguinte: Natália Deodato pretendia formar trisal com Maria e Eli no BBB. Precisava permanecer no jogo. Pois é. Eu não sei se Eli é uma mulher ou um homem. É o nome, Eli, né? Não, acho que são dúvida. Seria eu também duas não faço mulheres ideia que seja Maria nem Natália Deodato. Mas... Seria 2 mulheres. Tem como suas coisas, né? Eliezer, não tá aqui, ó. Eli é de Eliezer, então acho que é um homem. Tem um nome mais chique do que trisal, pra esse caso, que é Ménage à Trois. Que já não é novo, ó, já é antigo, já faz um tempão. Desde que o homem é homem, né? Saiu da caverna, já deu um tacape na cabeça. Antes do Macron assumir, já tinha Ménage à Trois. Pô, é uma brincadeira, velho. Esse pessoal Eles acham que estão inventando o mundo, né? E botar a chapoleta pra jogo pra continuar no programa também não é uma coisa nova, né? Já é uma estratégia antiga. Por isso que já tem um nome até isso. Garota de programa. Exatamente. Que usa a champola, como diz. A champola para benefícios, dourada. né? Benefícios materiais, né? Enfim. É isso aí. Já não é novo. Nada disso é novo. O programa BBB. Aí, não tô falando nada, hein? Calma, gente. E ainda, no âmbito aí da TV, você vê como são as coisas. Carolina Dickmann, apenas uma atriz, né? Apenas até, sei lá, semana passada. Porque agora ela também é filósofa. Pelo menos é o que diz aqui, isto é. Porque ela pousou de topless, olha só, na beira da piscina. E não é qualquer topless, que ela pousou de topless e ela filosofou. E ela filosofou a seguinte poesia: tem dias que mais parecem presentes. Agradecer é o que me sobra. E transborda no dia seguinte. Sim, isso foi ontem. Porra, sensacional. Meu, Aristóteles está com inveja. Sensacional. É uma filosofia... Olha só, mas isso aí reflete... Isso aí dá pra fazer um programa só analisando tudo isso aí, sobre diversos aspectos. O topless, a filosofia. O topless merecia um programa, mas essa é a filosofia. Mas você vai querer fazer topless aqui? Não, né? Não, eu sou da velha guarda, eu sou conserva. Mas é o seguinte, cara. Primeiro,
Primeiro que é importante, tem que lembrar que filosofia virou pensamento de maconheiro no Brasil. O cara tá filosofando. Virou pensamento de maconheiro, abstração não é. Toda vez, guardem isso, né, para contar para os filhos, filosofia é a busca da verdade através da razão discursiva. Cara, essa é uma belíssima definição, é a busca da verdade através da razão discursiva. Qual é a verdade que ela estava buscando? Nenhuma, ela estava ali dando uma de pensamento de maconheiro, pai de pet, mãe de planta, jovem místico. Tal. Agora, jovem místico. Agora, isso aí que você falou do jovem místico é o caso, cara, que é muito interessante, Kim, que tá virando uma galera gigante dessa nova era da sociedade, que é o seguinte, é achar que tem que ficar peladão de topless e tal, a ideia da libido dominante, que tá naquele livro lá também do Vontade de Poder, né? Então, assim, que é a revolução sexual como instrumento revolucionário e, ao mesmo tempo, aliado com um orientalismo que foi, cara, corrompido pelo Ocidente. Exato. Porque eles nem estudaram, óbvio que não estudaram. Porque tem coisas interessantes na filosofia oriental. Que os caras deram aquele twist pra virar o brasileiro o jovem místico. O brasileiro não, o jovem místico é aquele cara, tipo o Carolina Dickens, que fala que é desapegado, mas tem um cartão black que gasta 50 mil por mês, entendeu? Mas pra dizer que é desapegado de dinheiro, precisa ficar pelado no Instagram. Aí, mas isso tudo, esses itens aí que ela colocou todos, além de ser papo de maconheiro, de fato, cara, reflete muito dessa nova era. Quer dizer o seguinte, primeiro, transborda a ideia de que o ser humano, o espírito humano, ele é um. Então, não só o espírito, né? Todos nós somos coletivo. O universo é um e Deus é um e eu sou parte de Deus. Isso aí vem lá dos hindus e tal. E o cara fala, então assim, eu na verdade, eu sou fluido, tá? Então, cara, eu transbordo. Eu sou um pedaço de gota que um dia vou encontrar com o oceano. Tudo isso aí é essa baboseira oriental distorcida, distorcida, baboseira por ser distorcida, né? Então é um dos problemas. O segundo que ela fala além de transbordar, qual era qual a frase? O dia é um presente, né? Que toda a natureza te dá um dia de presente. Na verdade, só o fato de você estar vivo já é um presente, né, cara? Todo dia é um presente. Mas tudo isso é uma figura oriental antiga que essa galera usa. Não é de hoje. E é curioso, né? Porque as ideias filosóficas, espirituais têm consequências. Então, você pensar que você é um todo e que o mundo inteiro se transforma. Por isso que o Oriente é tão diferente do Ocidente. Por isso que o cristianismo transformou, inclusive, a questão de cuidar do indivíduo, das mulheres, de libertar as mulheres no sentido de que elas são mais livres no Ocidente do que no Oriente. Isso mesmo, não estou falando só de Irã, esses lugares. Mesmo nos lugares no Ocidente onde é mais livre, vamos dizer assim, as mulheres têm uma questão de submissão muito maior. Não a boa submissão que a gente fala no cristianismo, que é aquela missão conjunta, né, a submissão, mas você muda toda a sua vida. O que os caras querem? É ter um estilo de vida cristão com uma pseudo-ideia oriental, e aí cara. faz uma zona completa. E precisa estar peladona. Mas o que eu queria falar, não queria deixar de falar sobre essa notícia, é o seguinte, né? A Carolina Dickmann filosofa, mas o Olavo de Carvalho, para essa mesma imprensa, é astrólogo. Entendeu? Muito boa. Pega 3, 4 linhas que ela fala nada, né? Um monte de platitude, ela está filosofando. Aí o Olavo escreve 14 livros, faz não sei o quê, e aí um sobre astrologia nos anos 70 fala, o astrólogo Olavo de Carvalho. Então, cara, isso cara, é o retrato. Mesmo que ele fosse astrólogo, Azar Onara dava espaço para Azar Onara, né? Exatamente. Agora, a Carolina, ela já foi... Ele é o único astrólogo que é pejorativo, né? Eles falam de uma forma, porque os outros astrólogos... Todos são ouvidos. A Carolina Dickmann, ela já mandou umas pérolas anteriores, que ela me lembrou um caso, depois eu vou contar, mas que ela mandou uma pérola recentemente, que acho que ela falou assim, gente, acho que foi no meio da pandemia, ela falou assim, vocês não têm noção da barra que eu tô passando.
Aí o pessoal fala assim, virou meme, né? A galera começou a falar assim, porra, sofra a barra da Carolina Dickmann, né, cara? Casa boa, não sei o que e tal. Mas é muito típico da elite brasileira hoje, dessa galera cultural, o nível de alienação que tá. E me lembrou um amigo meu, que era totalmente alienado. Né? Desculpa. Oi? Parece o Quarentênice. A Quarentênice. Vera Magalhães com o pezinho na banheira, vinhozinho, queijinho. Eu abro um vinho com seu amigo. Fala os caras da Zona Leste lá, velho. Que tá fechando o seu negócio por causa dessa porra. Mas aí teve um amigo meu que uma vez eu trabalhava numa empresa e esse cara era totalmente alienado, né? E ele era bem mais velho e tal, ele só viajava de business. Aí um dia ele teve que vir de Miami, não conseguiu business, teve que vir para reunião de economy, né? De econômica, de coach. Aí eu cheguei, cara, como é que foi a viagem? Ele virou pra mim e falou assim, cara, você não faz ideia do que é viajar de coach. Eu só faço ideia, né? Só faço ideia. E aí tava mais a secretária dele, ele falou assim, você não tem ideia do que é. Eu falei, cara, você acha que todo mundo viaja de business, né? Então é o nível da alienação da Carolina Dickmann. Exato. Ai. Continuando até aqui nessa mesma maluquice, o Globo fala o seguinte, efeitos negativos, olha só, os efeitos negativos, não é que eles desaparecem, mas os efeitos negativos da ayahuasca são menores quando o chá é usado em cerimônias, diz o estudo. Bom, pelo menos estão admitindo que tem efeito negativo ainda, né? Ainda estão. Porque, cara... Mas continua essa campanha, eu volto a dizer, a campanha para alucinógenos. Essa campanha foi muito forte no Brasil, na mídia, acho que alguns programas atrás. Aí teve um movimento que eu acho que até o CRM, aqui no Brasil, restringiu também de ofício. Também não... Aí eu não estou discutindo o mérito, estou discutindo a forma. Também discordo, que é a história do tecnocrata, burocrata, mas restringiu de ofício a utilização da cannabis, né, para fins medicinais e tal. E aí foi um auê, um carnaval, muita gente, né, pulou, porque tem gente que usava para outros fins, não porque não tem o THC, né? Sim, mas para outras doenças, tentar curar de forma alternativa e tal, ele voltou atrás. Mas essa campanha dos alucinógenos no Brasil, que vai dar ayahuasca, LSD, cannabis, cara, ela tem sido muito forte em vários periódicos e em jornais, né? Então, Por que será, né? Eu correlaciono isso, Kim. Quem será que tá bancando esse tipo de estudo? Pois é, eu tenho... Deve ser aquele mesmo grupo que ajuda as criancinhas da periferia, né? Crescer na vida, virar advogado. Exatamente isso aí. Eu tenho tentado, tô olhando isso aqui, você vê que esses movimentos são ligados à formação cada vez maior dos narco-estados, entendeu? E das organizações que ajudam as crianças na periferia a virar advogados e juízes e depois cobram, evidentemente, os favores, né? Não, então, vou fazer um jabazinho. A gente falou sobre isso, falando de maconha, que o Marcos Vinícius, 2 programas atrás, eu acho, a gente falou sobre isso e ele disse que a maconha não é uma coisinha assim, tudo bem. É uma das piores drogas porque ela vai justamente no cérebro, no psicossomático, não sei. Ele explicou lá, né? Veja o programa. Tem um outro nome, mas enfim. Ele falou que nem a cocaína tem um efeito tão devastador para a psique da pessoa como a maconha. Então essa coisa de que, tudo bem, a ayahuasca vai na mesma linha, esses alucinógenos, né? Tudo bem, é só um negocinho, não tem problema, não vai fazer mal. Cara, faz. E as pessoas dizem que não faz por uma questão política, por uma questão ideológica e por uma questão de poder, como você falou, dessas ONGs aí, dessas associações que fazem esse tipo de coisa. Tem coisa por trás, não é uma coisa assim, tudo bem, estamos querendo o melhor da humanidade, todo mundo com LSD, feliz da vida e fumando maconha, não é? Eu vou fazer uma observação aqui que é absolutamente empírica, não se preocupe, eu nunca fumei, não é? Mas é para vocês testarem também e depois mandem a impressão de vocês. Se vocês conhecem um maconheiro, peçam para ele te explicar um raciocínio lógico de forma objetiva. Você vai ver o nó que o cara vai dar. Não vai conseguir. Não dá. O cara não consegue, vai, volta, se abstrai. Qualquer coisa que ouve o Gilberto Gil falando. Significativas. Monarca. Não, qualquer coisa que cause mudanças significativas no corpo humano é prejudicial. Em algum ponto. Sim. Até que você pensa em esporte, sabe? Até pra ele estar tomando até café.
Vai tomar um monte de café, vai ter uma caganeira. Não vem com gastrite junto. É isso aí. É isso. Agora, tem uma coisa, eu vou fazer uma metáfora aqui. Vocês viram essa história do cara que foi pro Catar lá com a bandeira de Pernambuco, né? Vi. Pensei que você Vi. fosse oferecer picanha, pô. Ah, metáfora. Tá. O cara, assim, tudo bem, a liberdade de expressão, a gente sempre fala isso aqui, mas, cara, ninguém no mundo, na história das Copas do Mundo, desde 1920, sei lá quando começou a Copa, eu não entendo nada disso, nunca foi para um estádio de futebol com a bandeira do seu estado, bandeira de São Paulo, Minas Gerais. É óbvio que o cara estava querendo Lacrar. alguma coisa que não era entrar com a bandeirinha de Pernambuco, porque ele ama Pernambuco. Certo? Porque, para quem não sabe, Pernambuco tem um arco-íris na bandeira e o cara foi lá e foi proibido de entrar com a bandeira no estádio. Não estou discutindo o mérito da proibição, não sei o quê. A questão é a mesma coisa com esse pessoalzinho que fala que não, maconha... falar que a maconha e o ayahuasca não faz tão mal assim é só um subterfúgio para uma outra coisa que está por trás, não é? Claro. Estamos aqui para deixar todo mundo feliz e tal. Isso é importante. As pessoas não estão... Não era bandeira, ele não estava lá por Pernambuco, ele estava lá para provocar. É a mesma coisa, os caras não estão aí para falar alguma coisa medicinal, para dizer que... Não, eles estão aí para falar que não tem problema, vai lá, fuma, vai lá. É uma cortina de fumaça. É que nem a esquerda ela usa muito a palavra assim, diálogo. Você viu que o Dilma fala direto. Temos que dialogar com a sociedade. Nunca fui chamado, nunca chamaram ninguém. É tudo mentira. É para dar uma impressão de boa vontade, né? Para essa impressão de boa vontade, você fala, nossa, o cara tá com boa vontade. Mas no final vai impor a Partido parada Democrata, dele. o Dilma, vou falar também Dilma, faz a mesma coisa. Precisamos dialogar, porque esses bolsomínios, fascistas, nazistas, não sei o quê. Caraca, velho, você vai começar a dialogar então, sempre tem uma intenção, sempre ela vem transvestida de uma coisinha suave e tal. É o Gremlin. Se der sorvete e água, vira um monstro. É o fofo. Fazendo uma provocação, Brasil, falando de Copa aí, vai levar o Hexa? Forma honesta. Eu acho que não leva. Cara, eu vou te falar, Kim, eu vi as seleções assim por alto, achei todas tão muito ruins, né? Tal. Aí me deu uma esperança, porque a França, que eu acho que tá bem forte, cara, vi ali sem o Benzema, que joga pra caramba, uns 3 caras principais não vieram. Mas aí eu fui ver ontem o França e Austrália, vi o segundo tempo, que vocês tomaram um atropelo lá. Pô, cara, o time da França tá muito arrumado, velho. Muito arrumado. Olha, eu comentar sobre futebol é mais ou menos como a Bela Gil comentar sobre física quântica. Entendi. Então, eu disse que o Brasil não vai ganhar porque sim. Tu sabe quantos quantos jogadores da seleção? Oi? Quantos jogadores da seleção você conhece por nome? Cara, só o Neymar, juro. Eu não faço ideia de quem são os outros. Eu conheço tem um Daniel Alves. Richarlison. Assim, não. Tem o Daniel Alves que conseguiram resgatar, é quase inacreditável. Daniel Alves vai ser que, bom, posso me enganar, mas, pô... Mengalvio também? Tem Mengalvio? Correndo vai ser uma catástrofe, mas vamos ver, Deus nos proteja. Não sei, cara, Branco. Entendeu? Eu não sei. Você lembra do Branco do 94? Dunga, lembra do Dunga? Tinha um pato, aí, a pergunta, tinha um pato, você falou de pato, tinha um pato. Neymar ou Ronaldo? Neymar ou Ronaldo? O Ronaldinho, pô, 1000 vezes. 1 milhão de vezes. Jogando? 100 milhões de vezes. Ronaldo ou Romário? Ronaldo. Fenômeno, né? Fenômeno. O Ronaldo. Eu acho que o Pelé. Hoje tem um vídeo engraçado que eu assisti de manhã. Ainda, né? Os caras perguntando pra Romário quem era melhor. Fulano ou você? Se você fala aí, ó, Romário. Eu. Todo mundo era melhor. Ele é melhor que todo mundo. Não tem como você assistir o vídeo até o fim se você dar risada. Porque ele fala e assim, ele não fala na piada. Você vê que todo mundo ri, ele tá lá sério. Mas eu sou melhor. E aí matou todas nos peitos. Mas enfim. O cara se suicida pulando do próprio ego, Nossa reta final. A notícia que inaugura, que abriu o vídeo, né, com a música. O Felipe Neto foi um dos influenciadores aí de esquerda, né, junto com os jornalistas, que estão desesperados, porque o Twitter está se tornando uma plataforma um pouco mais de liberdade, não uma plataforma de direita, é apenas uma plataforma que está perseguindo menos. E aí, diante da
possibilidade de perder o controle, de punir pessoas sem motivo, a esquerda, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, está bem desesperada. Nos Estados Unidos, eles tentaram aí migrar para uma rede que o nome é Mastodon, não deu certo, não colou, foram sozinhos, e em pouco tempo eles já estavam um banindo um outro. O Verdivaldo até comentou isso no Twitter. E aí no Brasil, não poderia ser melhor, eles descobriram uma rede social indiana, chamada Ku. Felipe Neto entrou e ele foi o primeiro brasileiro a ter o Ku invadido por hackers. Que entraram e deixaram a mensagem, falando que o cu dele não é assim, a rede, o cu não é seguro. O cu do Felipe Neto não é seguro. A primeira coisa que eu vi que aconteceu foi logo depois que vazou essa informação do Felipe Neto, o João Dória entrou também lá. Foi verdade. Foi a segunda conta a abrir. Quando ele soube que dava pra ter o cu invadido, ele já entrou no cu. Já entrou também. Eu não sei porquê, mas entrou. Mas essa coisa de cu, né? Que engraçado. Os caras estão sofrendo na pele o que a gente sofreu quando começou a ser perseguido, né? Que foram pro Getter, sei lá como é que é. E, cara, não adianta. O Twitter se estabeleceu como uma praça pública. Por isso que é tão grave a perseguição. Por isso que é tão grave a censura no Twitter. Os caras falam, não, mas é uma empresa privada. Cara, tá aí. Tanto esquerda quanto direita tentou mudar de plataforma. E o Twitter virou uma coisa um pouco maior do que essa coisa apenas de... Até porque apenas de uma empresa privada. Até porque para chegar onde chegou, eles se uniram ao governo americano, ao Partido Democrata. Tanto é que teve o lance do Hunter Biden, do laptop do Hunter Biden, de derrubar um jornal de 200 anos de idade, de derrubar um presidente americano em exercício, eu acho que ele ainda estava. Isso, tava, cara. Cara, é um negócio muito sério isso, né? Então, agora os caras estão sentindo na pele a liberdade. No fundo, as pessoas não querem liberdade. A maioria das pessoas não querem liberdade. Elas querem segurança. Só que a gente sabe que o melhor é a liberdade. Não a liberdade total, libertinagem, mas a liberdade de expressão, de você poder falar o que pensa. Até porque quem decide o que é bom, o que é ódio, o que não é, são sempre os caras menos... os caras que menos deveriam decidir, os caras menos propícios a isso. Tem uma palavra que eu esqueci. Mas enfim, são pessoas autoritárias, são pessoas que, se você disser uma verdade óbvia, como menino é menino, menina é menina, você pode ser rechaçado, perder emprego. Então, assim, as coisas simplesmente estão voltando ao normal. E aí os caras botaram o cu no meio, né? Porque... não querendo tirar aqui o cu da reta, voltando ao cu, porque o cu é sempre, né? É sempre um assunto. É um assunto. Você vê assim, a forma como o Twitter foi criado é uma jogada muito bem planejada. O Facebook é uma rede assim, completa, e o fato de você poder escrever o que você quiser, isso é algo ruim. Você começa a ver um monte de textão maluco, é textão pra tudo que é lado. E, cara, não dá, demora muito. O Twitter é limitado. A limitação de 280 caracteres, você lê rápido, lê o próximo, lê o próximo, lê o próximo, lê o próximo, informação atrás de informação. Não é uma rede pra você ficar colocando, sabe, foto, etc. Até porque ela foi feita de uma forma, na questão do retweet, que você realmente pula muita bolha. A pessoa joga, ela te tira pra dançar em qualquer lugar, e aí começam inúmeras trocações, né, no Twitter. E aí você pode fazer o seu comentário, você pode compartilhar o seu comentário. E você joga na sua bolha, leva a sua galera e a treta é certa. Eu acho o Twitter sensacional, a ideia por trás do Twitter, ao mesmo tempo que eu acho o Instagram a pior das redes sociais. Eu não entendo como as pessoas utilizam o Instagram. Para mim, assim, o Instagram é a personificação da inveja, enquanto pecado capital. Você materializou o Instagram, porque é uma rede onde você é forçado a sempre estar trabalhando com imagens e vídeos, ninguém colocar os momentos ruins da vida. É impossível em um hall de 300 mil amigos, que assim, ninguém tem 1000 amigos, mas todo mundo tem uns 1000 conhecidos, né? A pessoa conhece um monte de gente ao longo da vida, escola, trabalho, enfim, uns 300 conhece. Você seguindo 300 pessoas, a chance de não ter alguém que naquela segunda-feira está de férias é muito baixa. Vai ter alguém naquela segunda-feira que vai estar livre.
Só que toda segunda-feira tem alguém livre. E você menos acha que só você, né? Não Exato, você acha que é só você. Então você começa a viver essa questão e fala assim, pô, minha vida é uma bosta, é todo mundo em festa, é todo mundo em carro. Não é todo mundo, cara. O cara trocou o carro tem 5 anos, só que tem 300 pessoas seguindo. Aí, toda semana alguém troca de carro. Mas é alguém, dos 300. E aí começa a gerar essa insatisfação, essa inveja, uma insatisfação com a própria vida. Você começa a desejar um monte de coisa que não tem nenhuma necessidade. Instagram foi uma coisa assim que, sei lá, então, eu namorava no Brasil, eu falei, não dá. Eu não gostava do Instagram mesmo, nunca gostei. Pelo mesmo motivo que você apresentou, acho que o cara gera nem tinha pensado, mas é uma gera. Até porque, assim, biblicamente mesmo, a gente fala, cuidado com as coisas que você vê, né? Porque elas contaminam o teu espírito mesmo. E o Instagram tem muita coisa ruim ainda, óbvio, personifica a inveja, é verdade. Cara, te faz desejar, né? Cobiçar coisas. Não é bom. Só que tem uma transformação, acho que no último ano, que eu tenho gostado no Instagram. Ele tem virado essa ideia do microblog que você tem no Twitter, ele tá virando um microblog de imagem e vídeo. Então, pelo menos aonde eu, cara, tenho me cadastrado, são vídeos de notícia, vídeos às vezes de pequenos, rápidos, pregações teológicas, notícias, mensagem política. Então você tá tendo já, que nem aconteceu com o TikTok, também tem esse movimento, ali no Instagram, você tem pequenos vídeos aí de 1 minuto, 1 minuto e 30, que passam uma mensagem teológica, ou uma notícia, ou uma mensagem política, e isso tem sido legal, cara. Isso verdade. Tem virado uma micro TV. É que sabe qual é a grande diferença do TikTok pro Instagram? O TikTok não aceita fotos. Não tem foto no TikTok. Cara, mas olha, eu vou discordar nesse ponto, Kim. Cara, eu acho que é uma ferramenta. Como toda ferramenta, você pode usar bem ou mal. Só que é uma ferramenta de massa. E como toda ferramenta de massa, normalmente se usa mais pro mal do que pro bem. Mas o Insta tá trocando isso, né? Tá de diminuir as fotos para virar vídeo. Então. Mas eu, quando eu entrei no Instagram, por exemplo, eu sou apaixonado por fotografia. É hobby, assim. Não sou fotógrafo. Aliás, até falei com o nosso produtor, ele quer que a gente ajude na iluminação. Eu falo, cara, eu não sou fotógrafo. Mas eu sempre gostei. Então, no começo, não era para mostrar, era para tirar foto interessante. Era uma coisa muito ligada ao pessoal da publicidade. Então, tinha umas fotos interessantes. Tem uns caras que até hoje eu sigo, que, até hoje, umas puta fotografia linda, que não tem nada a ver com, hoje eu comi, não sei o quê. Só que a coisa foi popularizando e aí, como tudo de massa, acaba virando uma coisa meio... Eu acho que se você souber usar, é o que você falou. Eu sigo uns caras, cara, de uns cristãos, eu sigo umas coisas de filosofia, coisa de artes, tem um negócio que fala de história da música, toda vez eu aprendo uma coisa que eu nem... Outro dia eu aprendi sobre o Davi de Michelangelo lá. Então são coisas que eu acho que se você souber usar a ferramenta, é legal. O Twitter me incomoda um pouco essa coisa de ter o limite e de você não poder editar, mas eu também entendo que é uma ferramenta interessante justamente por causa disso. Porque você tem que ser sintético, não dá pra você ficar pirando na batatinha. E o Facebook pra mim morreu. Faz tempo que eu nem entro. Eu também, pra mim o Facebook morreu geral. Perdeu quando você perdeu o controle de ver o que você queria, de repente começou a vir um monte de notificação, virou coisa de tiozão, parece spam, sabe? Bom dia, as notificações bom dia. É isso. E as notificações do Facebook parecem spam. Tem coisa que eu não quero receber notificação, não quero, e fica lá aquela porra. Então eu perdi o interesse. O Insta usado corretamente tem sido uma ferramenta muito interessante. Eu tenho comentários sobre vídeos, entendeu? Comentários sobre livros, vídeos comentando sobre livros, e pílulas, 1 minuto, 1 minuto e 30, assim, no máximo. Cara, tem sido umas pílulas. Mas tem esse elemento, sim, da inveja, de não sei o quê. Claro, meio deprê. Às vezes a gente se pega tem culto ao corpo, culto ao corpo. Tem culto ao corpo demais, entendeu? Tem exageros. Mas eu acho que é uma questão de base moral da sociedade. Tem muita gente que está começando a usar. Muita gente, por bem, por coisas boas, entendeu? Acho que a internet em geral, Kim, é uma revolução tão absurda, tão grande, que a gente ainda nem percebe. É como imagina a imprensa, quando foi inventada lá pelo Gutenberg, os primeiros 20 anos, 30 anos.
Cara, é isso que a gente está vivendo hoje. É um negócio tão surreal, tão fora da história da humanidade, que a gente não sabe direito aonde vai dar. A imprensa, no final, acabou virando essa merda. Notícia de virou. quinta. Não, mas eu digo, a imprensa Notícia de no quinta. sentido de imprimir papel, Isso. acabou virando uma coisa interessante. Depois de um tempo, as coisas começaram a se equilibrar. Eu acho que a internet, se Deus quiser, vai também ter esse momento de equilíbrio. Alguma coisa, eu sou contra completamente essa história do PT de controle de mídia, não sei o quê, mas algumas leis na internet, por exemplo, pedofilia, esse tipo de coisa que são absurdas, a internet não pode ser sem lei completamente, essa coisa de libertário, de achar que roubo de propriedade intelectual, apesar de ter sido um negócio tão legal, essa expansão de você encontrar coisas culturais que você não encontrava. Tem disco hoje que eu não teria como encontrar nos anos 90, não teria, que eu só ouvia falar, você nossa, quer saber, esse disco era demais. Você quer saber onde é que a gente vai entrar num ponto engraçado? Que aí eu quero ver como é que o ser humano vai conseguir realmente lidar com a liberdade. Porque aí a gente vai estar cruzando uma linha muito complicada, que é o seguinte, e aí eu acho que realmente podem ir pra cima da Elon Musk. Hoje em dia se fala muito em liberdade, tá? Conversando comigo meu. Eu só vejo uma única forma real hoje de a gente chegar num ponto que a opressão estatal ela fica bem complicada. Isso se o Elon Musk conseguir peitar, que é o seguinte, ele avança com a internet satélite dele, serão lançados smartphones com capacidade nativa de conectar sem uma antena externa, né? Numa espécie de Wi-Fi, que você se conecta, e aí, amigo, aí já foi. Aí não tem ordem de judiciário falando derruba, porque o governo não tem mais acesso à infra. A infraestrutura agora é satélite. Isso é Esse demais, satélite né, ele tem cara? várias entradas ao redor do Isso. planeta, né? Para eles voltarem para a rede de fios, né? Conectada de fibra ótica. Não tem o que fazer. Você tá navegando lá pelo satélite. Os caras vão dizer, ou você bloqueia ou eu derrubo o satélite. Vai fazer o quê? Cara, o Estado sempre dá um jeito. o Estado sempre vai tentar... Não, mas é isso que eu tô falando. Mas aí o Estado brasileiro vai derrubar um satélite americano? difícil. Isso aí não, isso é verdade. Você tá entendendo? Porque Sim, aí sim. agora a gente tá falando... Porque a internet hoje, ela é um compilado, cada país cuida da sua infra. Cada país tem sua infraestrutura. O cara bloqueia no Brasil. Tanto que ele bloqueia no Brasil determinado site. Ele pode fazer como na isso. China, na Rússia, Mas tem coisas bloqueadas. Você usa um VPN e você sai. Isso não. Você só tem como bloquear se você tiver acesso à infra do Elon Musk. É muito louco. Ele vai peitar isso daí? Essa briga é bonita. Não, e ele mesmo falou, Aí ele tamo chegou livre. a falar, ele chegou a falar na época, no começo da guerra da Ucrânia, eu vou mandar lá para os caras poderem se comunicar e não sei o quê. É uma ideia muito interessante no sentido de libertar o mundo, né, do Estado. Só que, como tudo, tem outro lado. Imagina isso em mãos erradas, né, no tráfico isso que eu ia falar. internacional. Aí agora também você não pune mais ninguém. Exato. Você não pune ninguém. É uma loucura. Ninguém. Você não vai ter acesso a nada. A infra é toda lá fora. Beleza, alguma coisa você vai ter de quem entrou, um acesso a determinado site. Que aí vai voltar. Assim, a conexão. Assim, você quer entrar. Pensa no seguinte: a internet, né? Qualquer computador servidor seria prédios. E as ruas estariam lá no espaço. Você não tem como bloquear a rua. Isso. Tem como fazer a checagem ali quem tá entrando em cada prédio. Mas as ruas, as conexões, aí tá tudo Mas os aberto. dados também continuam, os caras vão continuar com os dados, né? Todo mundo vai saber o que todo mundo faz, de qualquer jeito. Sim, isso dá pra Seja saber, o porque você Elon vai estar Musk, entrando seja o dentro do Estado. prédio. Sim. Mas você poder bloquear o cara permanentemente, tá bloqueado. Não tô não. Bloqueia aí. Hoje a gente tá num momento engraçado, né? Porque isso pode ser bom e pode ser ruim. Você imagina que ele tá na mão do Elon Musk hoje, que é um cara libertário, né? Tem várias coisas, até meio polêmico em alguns assuntos. Mas imagina isso na mão do Bill Gates. Só ele tem esse negócio do satélite. Cara, excesso de poder em qualquer área, seja público, seja privado, é ruim. A gente já entendeu Você que tem o que ter uma lance é fragmentação. dividir poder, dividir poder. E esses caras sempre, não tô falando do Elon Musk, mas esses caras, as ONGs, essas coisas todas que... o establishment mundial, eles sempre buscam a concentração de poder. E é isso que ferra a galerinha, por isso que tá todo mundo na rua, socorro. Comprem o livro do O Poder, do Bertrand de Juvenal. Sim, muito bom. Muito bom, que fala isso. Ele mostra que a briga sempre será pelo poder, pela sua concentração de poder, e que o Estado, sempre que possível, ele irá ampliar
as suas prerrogativas e aproveitar crises. Mas eu acho que O que hoje será a que tá gente... acontecendo, né? E aí depois que ele amplia, ele não devolve, né? Mas Exemplo, hoje teria isso acontece... censura até o dia 30, né? Hoje é dia... sei lá que é hoje. exato. Temos rolando censura. Temos não, mas selinho isso ampliou. do TSE. Eu acho que nessa época ainda não tinha as big techs. Isso ampliou para privado também. Ampliou. Porque o privado virou um conluio do Estado. Hoje as big techs Virou um todas Estado paralelo. Exato. Virou. Então, Teve um vídeo meu que foi, sei lá, denunciado lá, que injustamente mesmo, e o TikTok tirou, e eu, botei o recurso, e ele falou, não perdeu o recurso. Não tem e recurso. não tem explicação, Não né? tem explicação e, cara, Ou seja, é isso, sem cara. lei para o bem e para o mal. Sem Sim. lei para você fazer coisas bacanas, mas também é sem lei para você se defender de alguma coisa. É porque, na verdade, a empresa, e esse é o problema dos woke, as empresas têm assumido o lugar do Estado. Inclusive, jurisdicional. Então, não é que não tenha lei, você sai de uma jaula para outra. Só que tem que escolher a jaula mais confortável, né? Isso aí. Pois é. E é isso. Chegamos aqui hoje. Hoje passou de 1 hora. Hoje foi Obrigado. Participação de vocês. Ficamos por aqui. Assistam os outros conteúdos aqui do canal, né? E, como sempre, muito obrigado. Aquele grande beijo e abraço. Valeu, Arthur. Valeu, Trielli. Até semana que vem. Valeu, Kim. Muito obrigado. Foi um prazer. Fechado. Tamo junto. Não tanto quanto Falou, o do Felipe Neto entrando no cu, mas foi um prazer. Pô, eu queria aproveitar uma coisa que eu me lembrei que semana passada eu mandei, mas a edição cortaram. Eu queria mandar um abraço pro Dari Costa, que me pediu pra mandar um salve, tô mandando aqui com atraso. Censores! Censores. Abraço. Falou, galera. Fomos. Tchau, tchau.